Todos os perrengues, o pessoal tem vergonha às vezes, né, Daniel, de contar o que errou, quando quebrou, quando faliu algumas operações. Eu não tenho vergonha. Sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Luco, um dos fundadores do grupo Labratira, e vocês estão no Labratira Cast de operações gastronômicas. E a verdade é o seguinte, galera, tem gente que empreende por oportunidade, tem gente que empreende por necessidade, a gente sabe muito bem como é que funciona, e tem o Daverson, que parece ter nascido com um GPS interno apontando direto para o próximo desafio, que hoje eu tô com um cara que já viu de tudo no mundo de franquias, foi franqueador, multifranqueado, já quebrou, já recomeçou, viajou por 71 países e transformou café em case de sucesso. A história dele começa lá atrás, como estagiário das Casas Bahia, estudou com FIES e buscando espaço no mercado, tentou de tudo. Subway, KFC, Morana, Esbarro, até que o ponto da virada veio quando ninguém esperava. Uma cafeteria dentro de um hospital. Essa é a história que a gente vai ouvir hoje. De lá para cá, nasceu a maior rede de cafeteria premium de café especiais do Brasil, com mais de 70 unidades e 6 estados. Ele é viajante, empreendedor, contador de boas histórias e alguém que fala de franquia como uma autoridade que já viveu os dois lados. E mais do que isso, sobreviveu e está muito vivo, inclusive. Se você já pensou em franquear, comprar franquia ou sair correndo de alguma, esse episódio é para você. Então prepara o café porque o Daverson chegou. Daverson, prazerzaço estar aqui com você hoje nesse podcast. Seja muito bem-vindo. Depois dessa introdução aí, espetacular, obrigado. Imagina, acho que a ideia é mostrar, né, para o público o quanto conteúdo tem para poder passar, né? Às vezes a gente fica naquela aventura de querer franquear, abrir o meu primeiro negócio e agora eu já imagino que pode dar certo através de franquia. Então acho que tem desde aquele desejo, né, de eu quero começar uma franquia e ao mesmo tempo a gente tem os tropeços do dia a dia. Então se puder contar um pouquinho dessa introdução, todo na pele, né? Uma coisa é narrar, outra coisa é realmente como que ela foi, como que ela aconteceu. Começou bem lá atrás. Né? A Uhum. pessoa fala, mas começou quando? Eu falei, o sonho de empreender, eu falo que desde os 7 anos de idade. Porque Caramba, meu pai me muito novo. levava para uma feirinha de artesanato, e nessa feirinha eu comprava dinheiro antigo. E dinheiro dos países, cédulas, né? Quem coleciona isso chama numismata. É Numismata. uma ciência que estuda cédulas, moedas, né? Eu me tornei um numismata e eu começava a viajar na iconografia das cédulas, né? Eu olhava o dinheiro antigo, tinha lá uma pirâmide do Egito, um Taj Mahal. Falei, caramba, que vontade de dar a volta ao mundo, que vontade de conhecer esses lugares. E às vezes eu comprava e vendia essas cédulas, né, com o Alexandre, um amigo meu até hoje, olha só, né? Um dos meus melhores amigos aí, Que incrível. desde quando eu tinha 7 anos. E o que aconteceu? Aquilo cresceu uma vontade, primeiro, de conhecer o mundo, de empreender, e passou. A família é muito humilde, lá de São Caetano do Sul. Meu pai nunca deixou faltar nada, ele falava, ó, estuda. São Caetano tinha muita oportunidade de estudo, então eu fiz Uhum. inglês, espanhol, processamento de dados, mecatrônica. Eu só escapei de datilografia. De resto, sem imaginar, montagem de computadores. E isso me ajudou, de certa forma, a ganhar um dinheirinho. Né? E quando eu cheguei com 18 anos para fazer a faculdade, obviamente não tinha dinheiro, meu pai falou, tem então um financiamento estudantil, e foi o que eu fiz. Consegui um FIES, foi bacana, porque me deu a oportunidade de entrar na faculdade. Porém, quem pegou FIES aí que está nos assistindo, nos ouvindo, sabe a encrenca que é, né? Então não comecei do zero, comecei devendo, né? Caramba. FIES foi uma baita de uma dívida, porém eu consegui um estágio na Casa Bahia. Isso já começou a me ajudar, Uhum. porque em 2002 eu consegui ir lá através do CIE, ganhando R$ 580. Falei, agora eu consigo ao menos, né, pagar aqui, né, os 30% do FIES. Né? E foi uma história bacana lá na Casa Bahia. Eu cresci muito rápido, né? Não existia esse termo empreender dentro da empresa, Uhum. mas foi o que eu fiz, né? Foi começar a dar o máximo de mim ali para crescer dentro da empresa. Quando eu comecei com 18 anos, eu pensei, eu preciso crescer aqui até para ganhar mais, né? E não sabia que esse era o termo que as pessoas usam, né? Empreender dentro da empresa, ou seja, dar a vida ali para crescer realmente, ganhar mais dinheiro e conseguir conquistar, né, os sonhos. E meu grande sonho naquela época era comprar um carro. Né? Eu Uhum. até tinha conseguido dinheiro para tirar minha carta, mas não tinha dinheiro para comprar um carro. Tá. Mas
Tudo bem. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar de sábado, domingo, feriado, a Casa Bahia se tornou o maior anunciante do Brasil, eu comecei a mostrar que eu sabia mexer em Apple, Macintosh na época, porque na faculdade tinha um Apple lá e eu ia lá fuçar. E aí surgiram oportunidades para eu crescer, mudar de departamento, e aí eu fui preparando, né, um TCC, um trabalho de conclusão de curso para a Casas Bahia. Uhum. Então, nas horas do almoço, meus amigos jogavam lá Counter-Strike, jogos em rede ali no departamento de marketing na hora do almoço. Eu não, eu estava focado em solucionar uma dor da empresa, né? Coisas que eu estava acompanhando na faculdade, materiais novos, uma forma de marketing diferente, de trade, né? E aí o que aconteceu? Quando eu me formei, eu apresentei para a faculdade, passei de ano, me formei, né? 4 anos depois, isso já com 22 anos, e eu apresentei para a Casa Bahia. O que que aconteceu? Engavetaram meu projeto, não foi aprovado. Caramba. E aí todos os meus amigos deram risada, pô, tá vendo? Ficou 4 anos aí fazendo TCC, se lascou. Eu falei, Não valeu a tá, pena. mas eu passei de ano. Porém, o que aconteceu? Alguns meses depois, o gerente foi desligado, ele saiu. E quem assumiu? Rafael Klein, um dos fundadores, né? Filho, neto do fundador, neto do Samuel Klein. Que oportunidade. E eu falei, eu vou apresentar para esse cara. Porém, de novo, né, a vida vai te dando algumas barreiras. O cara andava com 2 seguranças dentro do departamento, né? Então, eu não conseguia nem dar bom dia às vezes, Uhum. porque, né, não sei se você lembra, naquela época, né, teve muitos casos de insegurança no Uhum. Brasil, tal, né, de varejo. E ele andava com 2 seguranças e tá tudo bem. Só que um dia eu falei, esse cara vai no banheiro. Eu vi ele levantando na mesa de vidro dele, né? Da sala de vidro, né? Eu me escondi no banheiro. Mas não deu outro. O cara abriu a porta e tava lá. Ele tomou um puto de um susto. Cada. E eu falei, não, Rafael, eu quero te mostrar um projeto. Ele, porra, com aquela situação embaraçosa, né? Eu falei, eu espero, né? Mas saindo dali, ele pediu para eu ir na sala dele e ele leu página por página, folha por folha. E aí, a partir daquele dia, minha vida mudou. Acabei cuidando de um departamento, cresci muito rapidamente lá, viajei de helicóptero, avião particular, quase todos os dias, né, da minha vida ali naquele período que fiquei na Casa Bahia, cresci demais. Porém, eu fiquei muito tempo sem férias, Uhum. né, maior anunciante do Brasil. Em 2007 eu já não aguentava mais o que eu fazia. Tava trabalhando Caramba. demais. E aí eu descobri que existia um ticket chamado Ticket de Volta ao Mundo, que é uma Hum. coisa que, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, custa US$ 4.000 até hoje, desde 2007. Fiz isso 3 vezes, foram 71 países. E esse ticket realmente é obrigado a volta ao mundo. E eu vendi meu carro. Eu tinha um CrossFox que custava mais ou menos US$ 12.000, isso lá em 2007 já, né? Depois de 5 anos trabalhando na Casa Bahia. E eu vendi, não sobrou R$ 1. Eu voltei liso, voltei a andar de ônibus, mas Com voltei a num ambiente bagagem. diferente, porque eu vi o mercado de franquias no mundo inteiro. Eu vi Subway bombando, vi KFC de frango frito bombando, Esbarro Pizza em Nova York. Eu vi o mundo de uma outra forma, o empreendedorismo de outra forma. Eu falei, pô, eu não quero mais trabalhar na Casa Bahia, agora eu quero empreender realmente e talvez eu possa. Porém, tava pagando FIES ainda, né? Eu falei, pô, tô pagando FIES, melhor ficar aqui quietinho, né? Então, 2007, 2008, 2009, eu continuei. Porém, eles venderam a empresa. E aí foi outro gatilho, porque eles acabaram me mandando embora no dia da mentira, dia 1º de abril. Eu até achei que era Caramba. piada, mas É, era verdade. imagino. E aí, eu, de certa forma, fiquei mal. Falei, caramba, né? O TCC da pós-graduação também tinha passado para eles, né? Eu fiz comunicação com o mercado na SPM. Eles me ajudaram na faculdade e tudo. E eu falei, caramba, mas aí eu entendi que tá tudo bem. Eu tava vendendo minhas horas e eles pagando por isso e tá tudo certo. Eu falei, agora eu vou empreender. Aí eu peguei um projeto, falei, quem paga FIES, paga projeto. Peguei um projeto do Banco do Brasil, chamei um sócio, peguei minha rescisão, abri um quiosque da Subway. E Que aí começou a dar incrível. certo. Né? Abri um quiosque, depois uma loja, depois outro quiosque, BNDES, projeto, FAMP, e fui abrindo, sócio. Quando fui ver, eu tava com 10 Subways. Que incrível. Ô, Davidson, e até antes da gente entrar um pouquinho na questão da franquia, dá para perceber que todo dono, né, de operação gastronômica, ele é muito mão na massa, mas na maioria das vezes ele tem até um pouco de medo de dívida, né? Pô, mas será que eu vou me endividar aqui? Ou às vezes ele se endivida mesmo sem querer. O quanto que a gente consegue, eu sei que você, né, tem uma coragem absurda, uma vontade absurda dentro de você, mas como é que a gente consegue imaginar uma pessoa pegando uma dívida e entendendo que essa dívida ela vai ser uma alavanca para um desejo futuro, sabe? E não uma dívida que ela vai te afundar. Às vezes a pessoa ela espera estourar uma bomba para aí sim pegar uma dívida, mas aí a situação é totalmente outra. Diferente. Eu não tinha escolha. Né? Então, se a Subway não tivesse dado essa oportunidade de me permitir eu pegar um dinheiro no banco para realizar o sonho, eu não estaria aqui hoje. Sim, Né? Então, eu tive que ter realmente muita coragem, até porque a família não tinha dinheiro, eu também não tinha dinheiro. Né? Tinha minha rescisão no sim. carro ali, né? Isso foi em 2009, eu já tinha comprado outro carro. E o que eu acho mais incrível é que a escolha ela poderia ser não pegar a dívida, entendeu? Mas uma alavanca para o crescimento fez com que conseguisse chegar a tudo isso, sabe?
E me permitiu abrir, porque senão ia ser muito difícil. Eu não tinha o recurso para abrir o negócio. Uhum. E aí, eu abrindo o negócio, começou a gerar caixa. E lógico, eu ficava lá com um bonezinho, né, com o cardápio, o canário, né, o famoso canário na porta ali. O pessoal, Subway, Subway. Eu falei, não, é Subway. É só pedir pelo Olha. número 1. Eu falei, não, cara, você tem que escolher o pão, o queijo. Então foi muito difícil. Foi o Uhum. primeiro shopping da cidade de Diadema, foi a primeira Subway da cidade. A galera não conhecia. Então, o fato de eu estar lá 12, 14 horas, sabendo que tinha uma parcela para pagar, fez a diferença de Uhum. eu fazer venda sugestiva. Depois eu me tornei o cara que mais vendia Coca-Cola na Subway inteira, né? A incidência de bebidas. Aí o pessoal, como que você fez? Eu falei, escondi o copo pequeno e o médio, só oferecia o grande. Que legal. Tem o pequeno e o médio? Tem. Porém, eu só mostrava o grande, só vendia o grande. Né? Então, eu comecei a vender muito, né? Então, venda sugestiva, maior incidência de dobro de queijo, aquelas coisas, né? E E- como a gente influencia a compra do nosso consumidor, né? Demais. Né? Fica mais gostoso, realmente, com bacon da vida, aquela coisa. E realmente eu tive sucesso na primeira, na segunda, na terceira, e aí não parei mais, virei um super multi-franqueado serial. Cheguei a ser número 1 da América Latina por metro quadrado, né? Abri em Incrível. Itaquera, shopping incrível. E comecei a ficar corajoso para abrir outras marcas. Então abri KFC de frango frito, depois abri outro KFC Isso simultaneamente, né, David? simultaneamente. Eu fui empilhando lojas, empilhando financiamentos, né? Porque eu tirei até a foto do cheque no Banco do Brasil, Tá. né? Quando eu consegui o Proger pro KFC. E aí abri Esbarro Pizza. Eu abri Morando Acessórios Femininos, de bijuteria. Então eu comecei a abrir muitas franquias, porém comecei a errar. Porque aí eu comecei a sair muito daquilo que eu realmente gostava. Por exemplo, eu não como muito temaki. Uhum. E eu abri uma temaqueria. Tinha tudo pra dar errado e deu. Eu abri grelhados, né? Eu brinco que até hoje eu não sei fazer churrasco direito, porque meu irmão é um baita churrasqueiro, não deixava eu chegar perto da churrasqueira. O Olha. que que aconteceu? Eu abri um negócio de grelhados, não deu certo. Né? Então o problema é eu também, né? De não entender e não gostar. Mas você associa o sucesso de uma franquia a um gosto pessoal? A ter uma afinidade. Tá. Né? Imagina você acordar todo dia feliz, colocar o pé pra fora da cama e falar, "Puta, que legal." Sim. E eu não estava feliz. Por exemplo, moda feminina é maravilhoso, um mercado muito bom, a Morena é sensacional. Eu não tinha perfil. Uhum. Falo, barbudinho, feinho dentro da loja, a mulherada não entrava. Tanto Caramba. é que eu vendi essa operação, a mulher triplicou a venda. Uhum. Né? Então, olha que sensacional. O problema era eu, e tá tudo bem. Né? Então, que bom que eu identifiquei a tempo e consegui vender a operação. Uma delas eu acabei fechando, tava no quiosque. Então, saber o perfil, né, que você gosta, que você tem afinidade é muito importante. E a partir do momento que eu identifiquei, né? Às vezes, na maioria das vezes, o empreendedor de gastronomia, ele vai através de uma vontade própria, né? Então, eu gosto muito de fazer churrasco, eu gosto muito de pizza, por isso eu vou acreditar num projeto de outra pessoa, né? E conseguir, a partir dali, montar um negócio. Vai errar menos. Se for é o que eu falo, né? Se o cara vai pra franquia, ele quer errar menos. Eu não sabia o que era CNPJ, de verdade. Eu não sabia o que era boleto do Simples Nacional, de verdade. Eu saí ali da Casa Bahia, da área de marketing. Então eu precisava de uma franquia para me ensinar. Né? E foi o que aconteceu. Era um telefone para ligar. Eu ligava, a Subway falava, vai para direita, vai para esquerda, faz isso. E eu comecei a ter sucesso, não porque eu sou melhor que os outros, porque Uhum. eu segui a cartilha. Né? E quando eu fui pro KFC, eu me tornei o número 1 do Brasil. 2013, quando eu abri, cash burn, aporte todos os meses. Por 2 anos. Todos os meses aportando. Significa tirar o dinheiro da aplicação e aportar na empresa. Uhum. Sorte que eu tinha um monte de sócios. Só que depois os sócios acabaram saindo. E ficou só eu e o Henrique. Só 2 sócios. Mas depois se tornou o número 1 do Brasil. Ninguém me contou que ia ser o número 1 do Brasil e vender R$ 1 milhão por mês de frango frito. Sim. Imagina isso. E na maioria das vezes, alguém que vai comprar a franquia não imagina que tem que ter um aporte, né? Em algum momento de mês a mês. A gente passou por pandemia, greve de caminhões, passou por impeachment, Uhum. passou pós-Copa do Mundo, tudo isso atrapalha. Quem tem negócio sabe, né? Sim. Então, a Selic do jeito que tá, tem um monte de fatores, Uhum. né? Mas tem um lado muito bom também, né? De processo, de escala. O poder da escala é uma coisa que mais me brilha o olho, né? Porque hoje com a externa, por exemplo, eu com 70 unidades eu tenho um poder de barganha legal. Imagina com Sim. 200 ou com 500. Sim. Cara, eu tô impressionado aqui com a bagagem, com toda essa história. Eu acho que para poder compartilhar um pouquinho com quem hoje busca franquear um próprio negócio. Então, me dá uma sensação de que a maioria das pessoas ela tem esse desejo latente, né? Eu vou dar certo se eu franquear, ou eu vou ganhar dinheiro se eu franquear. Isso daí ele começa a ficar um desejo até de uma forma
ela é natural. intangível, né? Tipo, pô, eu não imagino o que tem pela frente, mas eu acredito que as taxas, os royalties, vai me deixar, né, de uma forma boa. E às vezes de uma unidade ele já quer transformar algo numa franquia. Ele tem que saber que pode existir muita dor no processo, né? Eu tive uma experiência que eu comentei, né? Eu fui sócio de uma empresa que ela queria se transformar numa franquia, do segmento de massas. E realmente, né? Eu virei sócio da fábrica, criamos uma versão express, né, de uma tratoria, só que o dono não se sentiu confortável com o crescimento muito rápido, porque eu comecei a vender muita franquia, imagina, a parte comercial eu sempre gostei muito, Uhum. e começou a ir muito rápido. E E a gente começou a sair ali daquele espaço dele, do bairro dele, da cidade dele, do estado dele. Ele falou, cara, a gente é amigo, é sócio, mas vamos parar por aqui. E tá tudo bem. Né? Porque ele não queria essas dores, né, do crescimento, porque tem muita dor, né? E a gente pode considerar então que se for para franquear, naturalmente, ou na maioria das vezes, é um crescimento muito mais acelerado do que rede própria. De crescimento, obviamente, até pelo investimento, né? Porque imagina, se eu tenho lojas em 6 estados. Primeiro que eu não tenho capacidade de conhecer os 6 estados Uhum. simultaneamente, tocar o dia a dia da operação e investir muito rapidamente em 6 estados, porque Uhum. é muito dinheiro, né? Sim. Imagina você abrir vários estados. Eu estou em 6, eu posso estar em muito mais no futuro. Uhum. E o franqueado coloca o dinheiro da vida ali e ele dá a vida para o negócio dar certo. E Sim. eu dou a vida pra passar tudo que eu sei pra ele, tudo que eu acertei, tudo que eu errei. E eu errei bastante, tanto é que vou deixar um livro pra você aqui, ó. É Opa! preciso Surpresa. coragem pra voar, né? Aqui, ó, Que incrível, presente. pô, obrigado. Presentão. Aí conta todos os perrengues. O pessoal tem vergonha às vezes, né, Daniel, de contar o que errou, quando quebrou, quando faliu algumas operações. Eu não tenho vergonha. Eu acho que faz parte do aprendizado. Doeu demais, doeu muito. Mas foi o que me convenceu a escrever o livro, né? Então, quem tiver curiosidade, tem um desconto lá na Amazon, né? Um cupom ali, é só entrar, tá com descontinho. Então, tem muita história das volta ao mundo, história de empreendedorismo, do que deu certo e do que deu errado. Que incrível. E, Davidson, com 70 lojas, hoje eu imagino que a externa como um todo ela é muito interessante, mas mais do que isso, você comentou de ser comercial. O que que você acha que é mais interessante que um interessado em abrir uma franquia tem que ter para hoje buscar abrir uma operação, até quem quer fazer as franquias, quer se tornar uma franqueadora? Por exemplo, se tornar franqueado, que é o sonho de muita gente também. É Sim. o cara que está hoje de CLT e quer esse sonho é abrir um negócio, né? Então, ele abrir um negócio do zero, vai dar certo? Putz, pode dar. Mas os dados, infelizmente, provam que não é tão simples, né? É só jogar lá no Google, no ChatGPT, você vai ver o percentual que o Sebrae comenta. E tá tudo bem. Mas se ele vai para uma franquia, a chance dele errar é menor, porque ele já tem um modelo Uhum. no drive ali, né? Não que isso seja 100%, eu sempre falo 80%. Depende muito do franqueado também da vida. Por exemplo, o meu melhor franqueado ele é piloto de avião. Ele pilota Olha. A320, A321, Airbus. Até hoje ele é comandante e ele ganhou 3 vezes o troféu de melhor franqueado. E você imaginaria que ele seria o melhor franqueado? De forma alguma. Porque um Caramba, cara que também, assim como eu, também não sabia o que era simples, CNPJ. incrível. Porém, ele foi, com muita humildade, muito trabalho, aprender, Uhum. né? Entender tudo que a franqueadora passa de informação, de conhecimento e colocou em prática. E aí abriu uma loja, abriu duas, já está olhando a terceira. Uhum. Porque começa o faturamento melhorar, o Sim. lucro líquido melhorar, e quem sabe em algum momento ele não até possa largar a aviação, não sei. Pode acontecer. A esposa dele era comissária e largou. Que Não é incrível. mais. E a melhor parte quando a gente entende que está sendo um sucesso a franquia é quando o próprio franqueado começa a comprar outras operações. Isso é incrível, tem acontecido muito, né? Então tem vários franqueados se tornando multifranqueados. Eu acabei de voltar de um evento chamado Multi-Unit, lá em Las Vegas, que é só sobre multifranqueados. Tinha um cara que eu conversei, ele tem 200 unidades franqueadas. Ele é um franqueado. E eu tenho 41 anos de vida, ele tem 40 anos sendo franqueado. Caramba. Então é um cara que tem fundo de investimento junto, né? Então olha para onde pode chegar, né? No Brasil tem franqueados já com 67 lojas, com 80 lojas, multifranqueados, né? Já está acontecendo, né? De multifranqueados seriais profissionais, né? Sim. Então isso é muito bacana porque melhora todo o segmento. Sem dúvida. E fomenta o negócio, né? Fomenta. A gente tem hoje negócios que eles são altamente escaláveis através de franquia, e a gente tem negócios que nem sempre vão ser escaláveis com franquia. Você saberia dizer quando que não é um bom estabelecimento que vai alavancar com franquia, seja pelo empreendedor ou seja pelo modelo de negócio? Ué, o franquia nada mais é que um pacote de acertos, né? Então você tem que ter uma franqueadora que vai te possibilitar te ensinar tudo,
para que você possa colocar isso em prática e tenha sucesso. E tem que ter margem. A franqueada tem que ter margem. Senão, eu não teria inaugurado 10 unidades da Subway se não tivesse margem líquida boa. Sim. Eu gostava do Subway, mas eu preferia ali olhar meu resultado líquido e conseguir ter muito sucesso. E depois acabei vendendo as operações, né? Para focar, obviamente, na externa. Quando eu formatei a externa, eu criei 2 unidades próprias em 2015, formatei para a franquia em 2016, e de uma forma muito rápida, eu abri uma loja a cada 15 dias sem parar até a pandemia. Nossa. Por quê? Eu sabia que eu tinha um produto escalável. Uhum. Né? Se o E a ca... formatação para franquia muito bem definida. Porque eu já tinha vivido na pele o que deu certo e o que deu errado. Sim. Franquias que me apoiaram, franqueadoras que não me apoiaram. Infelizmente, tinha franqueadoras que o cara era Deus ou não era ninguém, ou que o cara queria ser meu chefe. Então, a relação, o CPF por trás do CNPJ é muito importante. Eu tenho 100% do WhatsApp de todos os franqueados. Por mais que eu tenha uma governança, uma CEO, uma equipe, eu tenho o WhatsApp de todo mundo. Eu frequento as lojas, eu visito as lojas, eu falo com todo mundo. Né? Então, isso é muito importante, estar perto, porque eu sofri muito e também tive bons sucessos aí para contar para os franqueados, né? Ações de marketing, ações para vender mais canais de venda. Então, isso é um valor, isso é um asset, né, Sem para o dúvida. franqueado. Falar, caramba, eu tô colocando o dinheiro da minha vida num CPF aqui que passou o que eu passei. Sem dúvida. Né? Então, é importante. Quando você fala do manual do franqueado, eu acho que isso é o que traz uma certa sucesso do negócio, mas se a gente fosse pegar ali um termo de ordem e progresso ou progresso e ordem, vale mais a pena a gente ter um estabelecimento, abre lojas já no modelo de franquia e vai fazendo ao longo do caminho, né, o progresso e depois ordem, ou não? Primeiro vamos trabalhar o manual de franquia para depois colocar... Eu sempre pensei em nascer mais estruturado. Boa. Então, eu contratei profissionais até mais caro, né, com Que bons bom. salários, mais do que eu deveria. Então, obviamente, como eu tinha outras operações, eu não vivia da franqueadora, então 100% do recurso gerado pela franqueadora, taxa de franquia, royalties, ia diretamente para a própria franqueadora. Então, isso me possibilitou bons profissionais, me possibilitou boa agência de marketing, boa assessoria de imprensa, um bom canal de Universidade do Café. Então, sempre investindo muito para quê? Para o franqueado lá na ponta ter sucesso e abrir mais loja. Daí depois eu acabei comprando a fábrica para melhorar ainda mais o CMV, né, o custo de mercadoria, para o franqueado ter produtos exclusivos, já se diferenciar, né, da concorrência. Isso não foi no passo 1 nem no passo 2, foi 5 anos depois, de muito trabalho. Caramba. Eu consegui comprar a fábrica em 2020. Né, e hoje é um sucesso, porque até as receitas da minha mãe estão lá. Né, então isso é muito bacana. Mas eu fui me preparando ao longo da jornada. Sim. Começar desestruturado vai causar dor, vai causar barulho, vai causar problema. Né? Então, Sim. o franqueado, ele tá te dando um dinheiro ali da vida, né? Ele precisa ter resultado. Né? Então, é muito difícil. Imagina se você promete uma coisa e não cumpre. É Sim. processo. E processo significa atrapalhar bastante, né? Uma coisa que você falou que é muito relevante, a gente viveu dentro de casa também, é a questão da gente investir, né, mais fora do que dentro. E aí, quando a gente fala de dentro, é no próprio salário, por exemplo. Então, eu e os meus sócios, a gente ficou 1 ano e meio sem tirar a remuneração para Exatamente. conseguir investir no próprio negócio, contratando gente boa, conseguindo fazer o negócio escalar, justamente para, ao longo do tempo, a gente não ficar naquela sensação de imediatismo, né? Porque o estabelecimento comercial, ele tem de certa forma, ele tem um volume financeiro muito atraente. Né? Então, pô, eu vendi 100 mil aqui, quer dizer, se eu fizer um bom trabalho, eu vou colocar 20 no bolso, então se eu vender 200 mil, vai sobrar 40, 300 mil, 60. Então começa a ficar uma sensação de, pô, eu posso ganhar muito no curto prazo. E esse curto prazo, na maioria das vezes, ele vai ser o inimigo também do longo prazo. Exatamente. Foi o pensamento que eu tive de investir muito na base, a base ser sólida até hoje. A gente tem uma equipe muito boa. Né? A franqueadora é o quê? Serviço. Então é ter uma base muito boa. Eu mentoro, né, algumas pessoas, eu tenho uma plataforma, né, que eu faço parte, chama E-Mentor, quem tiver curiosidade me segue lá no LinkedIn, me segue no Instagram, Davidson Migliatti, e eu ajudo muitas pessoas que têm essa dor, né, pô, será que eu devo já franquear? Eu falei, depende, você está preparado? Que o telefone vai ligar e você vai ter que saber a resposta. Se o cara não tem as respostas, ele não pode vender franquia, ele não pode vender, né, receber royalties. Ele tem que ter todas as respostas. Então, o cara tem que ter bagagem ali e ferramenta para ajudar o franqueado. E quando você fala de ter resposta, você está falando o perfil do empreendedor ou o perfil do negócio? Né? Do negócio, imagina, se você abre numa praça que você pode não funcionar por alguma particularidade. Né? Sei lá, vamos supor que na região norte não funciona algum produto XYZ. Uhum.
e você, como franqueador, não sabia disso, e você vender uma franquia para essa região, você vai arrumar um problema para a cabeça. Seu e do seu franqueado. Né? E isso pode judicializar, e aí vai ser um problema maior para ambos os lados. Então, antes de franquear, você tem que saber: o produto chega bem, o produto vai viajar bem, tenho logística para isso, eu tenho margens, né, com as questões de impostos. Né? Quem é do mercado de vinho sabe, cada estado, né, tributa de uma forma diferente. E às vezes você não vai ter uma margem. E aí você não vai ter margem e acabou o negócio. Sim. Né? Então, só um exemplo, lógico. Mas falando em ilusões, né, que o empreendedor, dono de franquia ou quem quer franquear tem, eu acho que essa é uma delas, né? A gente acaba se iludindo do potencial que tem, todo mundo acaba querendo fazer. Qual é uma dor que você falaria, né, para quem quer franquear, mas essa pessoa provavelmente não gostaria de ouvir isso, mas é a verdade, né? É, assim, o começo, as primeiras 10, 20, 30 franquias, você sendo franqueador, tendo 10, 20, 30 franquias, não dá break-even. Essa é uma verdade. Justo. Ah, vai dar lucro. Não, não vai dar lucro. Você vai ter que reinvestir todo o que você vai. Você diz a franqueadora ou a Franqueador. franqueadora? Franqueador. O seu franqueado vai estar ganhando dinheiro, vai estar tudo certo, se o seu negócio for bom, né? Porém, você, com a quantidade de royalties arrecadada em cima de 20, 30 franquias, é muito pouco, só fazer as contas. Olha lá no site das franqueadoras, quanto é 5% de royalties, 10% de royalties, vezes 10, 30, 20 lojas, não é muito, é pouco dinheiro. Ah, taxa de franquia. Taxa de franquia, às vezes paga o custo da implantação. Né? Caramba. Então você tem que ter uma massa ali de 50, 60, 70 lojas, aí sim começa a ficar significativo. E aí você começa a ter, né, acordos, ou você vai ter uma fábrica também, que vai te possibilitar ficar ainda mais robusto, e aí sim você ser uma franqueadora de sucesso. A gente pode chegar à conclusão, então, de que para ter uma franqueadora, a gente já precisa mirar muito alto, assim, tem... Sim, é o poder da escala, né? Porque você vai começar a comprar melhor com 20, 30 unidades. Né? Então, a bebida, insumos, né? Tudo é em cima do volume. Né? Então, realmente, você tem que mirar ali um número mínimo de lojas, senão não vai dar payback. Já ouvi dizer que existe um número mágico, né? De você ter ali, acho que você falou de 20 a 30 lojas acima disso, que realmente começa a ter uma atração. E me dá uma sensação de que quem quer abrir uma franquia, ela não tem ideia do faturamento real numa franqueadora, né? Então imagina que se abrir 5 lojas, o faturamento dela pode multiplicar por 5. E no final do dia, a franqueadora, ela vai ter uma participação, né, que são os royalties, e aí esse sim vai ser o faturamento da franqueadora, né? E não o faturamento como um todo. Exatamente, porque você começa a ver 10, 15 lojas, é bastante. Né? Se você abre numa cidade só, você vai ver loja para todo lado. Porém, se cada uma fatura 50 mil e o seu royalties é 5%, é 2.500. Dá 25 mil. 25 mil você não paga, às vezes, um diretor. Concorda? Sim. Né? Então, olha como são as coisas, né? Olhando por trás. Né? Você tem que ter agência de marketing, você tem que ter fundo, né, de marketing, você tem que ter assessoria, você tem que ter ferramenta. Tem que ter muita ferramenta. Sim. Tem que ter sistemas muito bons. Né? Sim. E dá pra gente falar que hoje o sucesso de uma franquia ela tá ligada ao CMV, assim como de um restaurante, ou tem outras coisas que acabam englobando? O franqueado de sucesso é aquele que segue a regra, Tá. que sempre vê a metade do copo cheio, né? Porque dificuldade vai acontecer. Né? Então, eu sempre olho lá o top 10 da rede, a maioria dos franqueados que estão ali são caras que já sofreram, por algum motivo já deu errado algumas coisas, mas estão olhando a metade do copo cheio, Sim. tendo humildade para colocar o que a franqueadora fala que vai dar certo. Para colocar os canais que vão dar certo. E aí não tem muito segredo. O cara coloca os canais de venda, produtos que têm margem, está em bons pontos, vai dar certo. Sim. Aí você pega franqueado que reclama, franqueado que não participa dos treinamentos, franqueado que não coloca os canais de venda, franqueado que espera a venda cair no colo, não faz marketing. E aí o resultado às vezes não aparece. Né? Às vezes até aparece. É questão de você estar num ponto tão bom que mesmo você não fazendo nada, as coisas acontecem. Né? Então é muito disso. Deixa eu pegar ali. Acho que Eita, saiu ali, né? Só gravar isso aí. De novo? eu nem vi que hora que parou isso aí. Ah, Então, a tem parte uma parte boa. A parte boa é que a câmera de vocês dois, que elas são gravadas todo, não aparece. Não apareceu. Então eu consigo aproveitar a resposta até o final. Tá, boa. Já tem uma sequência aqui pra eu seguir.
Então, perfeito. Ela só aparece em trechos muito específicos que entra a câmera central. Tá indo bem? Pô, super. Ó, Caraca. eu vou aproveitar que a gente fez essa pausa. Eu consigo levar essa porta um pouco pra trás? Claro. Como que eu faço? Só no rapidinho. Eu aproveito esse fundo escuro. Pode cortar. Onde que a gente tava mesmo? Você comentou dos top 10 franqueados. Sim, Já pode seguir, Davi? Maravilha. É curioso porque hoje eu percebo que o meu primeiro negócio, ele tá longe de ser o sucesso do segundo, né? Então, quando você comentou que os melhores franqueados, normalmente eles são pessoas que já passaram por muita dificuldade, em alguns momentos até já quebraram, reergueram, Sim. eu percebi que todos os sócios hoje da Labratiera, eles em algum momento já tiveram um primeiro negócio. Então, quando a gente se estrutura para um segundo negócio, ele já começa de uma proporção diferente, né? Então sempre tem aquela coisa de, pô, a Labratiera ela cresceu muito rápida, mas no final do dia, todos já tiveram uma bagagem muito relevante. Inclusive, um deles já quebrou. Então, só da gente ter um sócio que quebrou e aí teve a coragem de empreender de novo, a gente já imagina que, primeiro, acho que tem a questão da vontade, né? A gente tem aquele desejo de uma vez que não deu certo, esse segundo eu vou querer que dê muito certo, e a gente tem a maturidade. Você associaria a questão do sucesso de um empreendedor, e aí no geral pode ser o franqueado, à questão do histórico dele como empreendedor? Eu acho que se resume à coragem, né? Por isso que o nome do livro é um trecho de Dostoiévski que fala é preciso coragem para voar. Qual que é o trecho? Ele fala, as coisas só acontecem no terror do vazio, na ausência de certezas. E é verdade. Você não sabe. Quando você abre um CNPJ, vai dar certo, vai dar errado. Você não sabe, não adianta, não sabe. Ah, mas tem um plano de negócio, tem dinheiro. É vários fatores. Sim. Beleza, você teve coragem, aí você começa a colocar, né, tudo que você aprendeu. Se forem caras assim como eu, como você, que já teve outros negócios, vai errar menos. Fato. A gente não vai errar os mesmos erros, vamos errar erros novos. Né? Então isso ajuda demais quando você cria um novo negócio. Mas no final do dia é coragem e colocar em prática, porque mercado de café, mercado de pizza, quantos anos já tem? Quantos anos existem marcas, empresas? E mesmo assim, caras como eu, como você, ainda dá para explorar coisas diferentes. Sim. Fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E os prêmios mostram, né? Tanto vocês ganhando vários prêmios, a gente ganhando o Selo de Excelência agora recentemente, da BF, né? Que eu falo que é o Oscar do franchise. Então, ó que bacana, né? Você acabar sendo reconhecido no mercado que todo mundo falava lá no passado, não vai dar certo, né? Se fosse ouvir, ninguém fazia nada, né? Sim. Então, é muita resiliência mesmo e olhar para frente, olhar o copo cheio mesmo e seguir trabalhando. Aí eu percebo que a gente com 4 anos, né, semana passada a gente Parabéns. finalizou 4 anos. No início, a gente a gente parecia uma lancha, né? Então o movimento era muito rápido, a gente poderia virar de um lado para o outro, a gente podia fazer coisas que permitiam, né? Como a gente não tinha muita obrigatoriedade, a gente não tinha esses prêmios que hoje a gente representa o Brasil para o mundo, Claro. entre as melhores pizzas do mundo. Então a gente tinha um pouco mais de liberdade. O negócio ele vai tomando uma proporção que a gente naturalmente, principalmente como empreendedores já de segunda, terceira viagem, a gente precisa estar aberto e flexível aos acontecimentos que o próprio cliente vai exigindo. Claro. Né? Mas chega uma hora que começa a ficar um pouco mais travado. Então, de uma lanchinha, a gente já passa para um barco maior, que a curva é um pouco mais demorada, e daqui a pouco é um transatlântico, que aí a curva ela começa a demorar muito. E aí a gente tem um perigo, né? São as ameaças. Enquanto outras pizzarias estão surgindo, outras empresas estão surgindo na modalidade lanchinha. E dentro de casa a gente sempre discute que a gente tem um direcionamento e esse direcionamento a gente não sabe até quando vai ser. Porém, ele está funcionando muito bem até o momento. Então a gente vai estar aberto a ouvir, seja o cliente, a gente vai estar aberto a ouvir os colaboradores, porque eles sempre vão trazer algum insight para dentro de casa, algumas mudanças que estão acontecendo. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o que fez a gente chegar até aqui, aquela frase mais conhecida, o que fez a gente chegar até aqui, não é o que vai fazer a gente dar o próximo passo mais relevante. E aí, para você, qual que é o principal fator que vai fazer com que seja estar aberto a entender que precisa sim arriscar, continuar com essa coragem, seja testar pequeno para errar pequeno,
ou quando você faz um novo teste, viu que acertou, intensifica. Existe um termômetro para a gente medir, mudar a direção, não ter vaidade para falar que o movimento mudou completamente. Eu sempre, né, apesar das voltas ao mundo, foram viagens para conhecer as culturas. E eu fui para países como Butão, Mianmar, Laos. A galera fala, foi para Europa. Eu quase não conheço a Europa. Fui para Samoa, Tahiti, fui em lugares diferentes. E entendi o mercado diferente, né? Entendi como eles atendem, né? Como eles fazem marketing, né? E isso não significa ser muito tecnológico, né? Às vezes o básico bem feito funciona muito. Porém, eu comecei também a visitar os grandes eventos globais, né, de varejo, né? Eu acabei de voltar desse Multi-Unit, mas eu já fui para o Web Summit, já fui para o Euroshopping do Düsseldorf, já fui para a NRF, NRA de alimentação. Tudo isso para quê? Para aprender. Para não ser só um café, só uma cafeteria, só uma franquia. Aprender com quem está fazendo coisas lá fora. E colocando em prática, com inovação na área de tecnologia, inovação na área de produto, inovação no layout, né, no design. Né, a loja, a cafeteria externa 2015 é diferente da cafeteria externa 2025, né, com detalhes, né, e sempre agregando valor. Eu sempre falo pro time, a gente não pode ser só um café. O cara não pode tropeçar na loja e querer tomar um café. Não, ele tem que sair de casa e ir lá. Ele tem que escolher ir lá tomar um brunch, escolher ir lá tomar as Que bebidas, louco, e essa é a né? sensação que eu tenho quando eu lembro da poltrona. Pô, eu Poltrona saque de sento naquela café. poltrona e me sinto muito bem, assim, eu sei que ela é só lá externa que vai ter. É só, né, sério, assim como cappuccino de laranja. Eu não Caramba, vi em lugar nenhum no Brasil, vi lá fora. No que Brasil a incrível. gente abriu, pode ser até que surja e tudo bem, né? O Sim. mercado tá aí, é ótimo. Casquinha belga com chocolate belga com borda de Nutella. Eu, Caramba, eu vi algo parecido na África do Sul. que Trouxe para o incrível. Brasil em 2016, até hoje está no cardápio. E é Né? impressionante como são detalhes que Com pegam, né? parceria direto com a Ferreiro, né, lá de Alba, na Itália. Então, poucas empresas do Brasil têm uma parceria dessa. Então, é Caramba. muito legal, né, você ir construindo essas relações com marcas e isso vai te destacando perante as lanchinhas, vamos dizer assim, Sim. como você mencionou. Né? E uma coisa que também que eu percebi, né, que entrando numa nova fase da externa, eu percebi que depois do livro, depois de ter feito o reality show na Band lá, que pô, foi dentro da Cacau Show que eu ganhei o programa, criei o Slack, né, que é aquela, junto com o time, que é uma pasta de chocolate, né, um reality show. Quem quiser ver eu me ferrando lá, entra no YouTube e chama Um por Todos, o reality show. Que legal. Essa exposição acabou me dando não só network, né, tanto é que o Ale Costa assinou o prefácio do livro, o Caíto Maia escreveu o pós-fácil. Esse networking, esse conhecimento, e aí também me aproximou de um fundo de investimento, que foi um passo também que eu dei pensando, pô, eu tenho que crescer mais rápido. Que Eu incrível. preciso abrir mão de um percentual da empresa em troca de um dinheiro que vai me possibilitar a crescer mais rápido. Dentro do padrão, não é pivotar o negócio. O negócio está pronto. É colocar mais um tijolinho e continuar sendo a maior rede de café especial premium do Brasil. E eu percebo que tem uma vontade da maioria de quem opera na gastronomia de crescer, né? Então, a vontade, às vezes, de se manter, ela é na minoria, mas a maioria das pessoas elas têm essa vontade de crescer, abrir loja, ou seja, na própria loja. Você tem um momento onde você acha que você considera agora é hora de acelerar, ou não, agora é hora de estruturar? Tem algum momento que. Eu nunca imaginei, né, que um fundo de investimento bateria na minha porta. Porém, como eu sempre cuidei muito bem da marca, o cuidado, o carinho, né, sempre, se é para fazer uma foto, fazer a foto bem feita, se é para fazer o marketing bem feito, se é para ter profissionais que tenham bons profissionais, né, não querendo economizar nessas coisas, como infelizmente acontece, sendo um business de negócio, não um business de vender franquia, como infelizmente vocês olham aí no Google, vocês vão ver, tem gente que é vendedor de franquia. Sim. Né? Você faz um cadastro lá, nunca mais aquela empresa vai todo dia da sua vida vai ficar lá, abre essa franquia. E não é isso. A gente até teve um crescimento bacana, mas estruturado, Sim. né? Sempre pensando que é um negócio. Né? Então é muito disso, né? Esse cuidado, esse carinho. E aí, naturalmente, as coisas acontecem. Né? O fundo bateu na porta. Eu entendi que tinha mais capacidade técnica e intelectual do que só dinheiro por dinheiro. E os números provam. Né? O primeiro ano bateu 16% de same-store sales, É só muita olhando coisa. dentro de casa. 60% de crescimento.
em relação ao ano anterior por causa do crescimento de recorde de franquias, num ano que a Selic está explodindo. Mas as pessoas querem diversificar, não querem só imóveis, não querem só a bolsa, não querem só a renda fixa, também está olhando o varejo. E existe uma vaidade, né? De eu preciso abrir novas lojas e muitas vezes a oportunidade está no same store sales. Né? Exatamente. De a Só de pessoa não olhar dentro de conseguir casa. enxergar que tem oportunidade dentro de casa, você pode melhorar o atendimento, o garçom pode vender mais, você pode melhorar o seu delivery, ao invés de ficar caçando novos pontos ali e melhorar dentro de casa. Eu vejo que muita gente dá desculpa. Ah, o PIB, retração, a Selic, não dá pra fazer nada, instabilidade política. É o Brasil, cara. Vai ser sempre assim. Desde que a caravela portuguesa encostou aqui, a gente já sofreu muita coisa. Sim. Se você olhar só pro seu negócio, focar, as coisas vão acontecer. Né? É difícil, dá trabalho, tem a pandemia que eu brinco, né? Contei até 9 quando no box, a 10 acabou, né? Os passarinhos já estavam voando, contando até 9 a contagem, e você não estava aqui. Sim. Mas muita resiliência, criar novos produtos para poder sair. Doeu, machucou, machucou, mas sempre o conceito de sócio pobre, empresa rica. Passei. Sim. Né? Então, se os negócios não tivessem com certo caixa, não tivesse estruturado, não ficaria. Assim como, infelizmente, muitas ficaram pelo caminho. Vê o tanto de empresa que está em RJ. E do segmento de café também, infelizmente. E foi legal que quando eu comentei de acelerar, a primeira coisa que você falou foi a questão da marca. E eu me identifico muito com isso, né? Porque muito mais do que a gente vender uma boa pizza, hoje a gente se preocupa muito com a marca. E aí você deu o detalhe da foto. A gente associa o nosso crescimento do Instagram hoje, lá atrás, às boas fotos que a gente tirava. Hoje, quando a gente posta uma foto, ela já não tem a repercussão que tinha. Mas quando a gente começou, fazia muito sentido. Então eu lembro que assim, a gente postava uma foto, organicamente era mais de 1000 compartilhamentos. Esses 1000 compartilhamentos já era o sucesso do nosso restaurante tranquilamente. Porque se dos 1000, 100 pessoas forem, Sensacional. já lota a casa. Com certeza. Então a gente começou a ter uma percepção e uma preocupação com a marca cada vez maior. Muito mais do que o produto. Então a gente começou a encaixar. Né? A gente sabe que a mistura entre o produto e um bom marketing, uma boa marca, ela vai ser o sucesso que a gente vai ter no longo prazo. Com certeza. A gente teve no evento aí de Las Vegas, que eu comentei, aprendendo lá com muita humildade, sempre aprendendo. E um dos palestrantes falou: você pode ser bom, mas o cara que mais aparece vai ser melhor que você. Vai vender mais que você. Então, você tem que ser bom, mas você também tem que ser visto. Né? Parece clichê, mas é verdade. Né? Então, você tem que aparecer mais e de uma forma bonita, uma forma pensada, uma forma estratégica. Né? Você comentou dos cases, né, que eu admiro, que eu até brinco internamente lá, o Labratiera Way. Né? Tá de parabéns, porque você abrir uma casa já brequivada, na minha cabeça de sub, de KFC, sempre demorava 3 meses, 6 meses, 1 ano. Te contei do KFC. Sim. 2 anos, 2 anos e meio, talvez. E agora, com as possibilidades que nós temos de estratégia de marketing, minha esposa tem agência de marketing e usa muito isso. Pô, você nascer brequivado é um sonho. Né? Então é de parabéns E mesmo. um desafio ao mesmo tempo, né? Mas a parte boa existe essa oportunidade. É o que a gente hoje realmente busca demais. Quando a gente fala de pensar como marca, de que quando o sucesso de um restaurante ele está atrelado a um outro player que pode aparecer mais do que você, na maioria das vezes, quem quer abrir um restaurante, uma operação gastronômica, um delivery, uma franquia, normalmente ele é um apaixonado, né, por gastronomia. Então ele muitas vezes vai se preocupar mais com a receita, com a cozinha, com a operação, do que a gestão como um todo. Do quanto que o número vai ser bom, do quanto que a governança tem que ser boa, e muitas vezes a gente começa a ver que isso é muito informal no nosso setor, né? Então ainda tem uma oportunidade gigantesca do pessoal entender o que é o restaurante como um negócio, e não um negócio que é um restaurante. Tem muita oportunidade. Eu vejo nas mentorias, né, que eu faço. Tem 2 casos engraçados, né? E um muito feliz. Ela vendia café ambulante na rua. Você imagina? Então, o pai dela comprou lá a mentoria, parcelou no cartão. Ela era ambulante, cara, vendia na rua. Hoje ela tem 3 cafeterias e uma mini cozinha central. Mérito totalmente dela. Mas algumas coisas que eu falei ao longo da nossa jornada de mentoria, deu um clique ali que eu tenho certeza que ajudou. Né? A olhar por um outro prisma, agregar valor, olhar o marketing, o cuidado, o carinho. Minha esposa teve a oportunidade de visitá-la lá em Goiânia e tava bombando. É muito gratificante isso, né? Saber que alguma coisinha você falou ali. Por outro lado, teve um outro caso, né? O cara tinha uma cafeteria
E ele abria 11 da manhã. Aí eu falei, olha, eu já dei 3 volta ao mundo. Eu já vi cafeteria abrir às 7, às 6, às 8, mas às 11 pode ter certeza. Em 71 países, nenhum lugar eu vi. Loucura. E ele deu risada, ele falou, pô, então talvez seja por isso. No dia seguinte ele mudou lá o status dele, né? E aí começou a ver que, caramba, né? Uma coisa muito óbvia, talvez não era óbvia pra ele. Precisou alguém de fora falar, cara, você não tá vendo que café da manhã, né? É o nome da placa ali, né? Cafeteria, né? Então, são detalhes. Às vezes as pessoas ficam imersas no melhor café, no melhor produto. E esqueceu que tem que abrir 7 da manhã, não às 11. Né? Não tava nada de errado com o produto dele, tava tudo ótimo. Porém, um detalhe. Que incrível. E esse detalhe é uma percepção de quem já viveu na pele, de quem entende do empreendedorismo. Davidson, a gente tá chegando no final e, cara, uma coisa que você falou no começo me marcou muito, que é a questão de você ter essa vontade de empreender desde jovem, né? Os 7 anos, isso é algo que eu nunca vi, mas tá na cara que, assim, é muito no seu sangue, é muito nato. E ao longo da jornada, eu comecei a empreender de verdade com 23 anos. E eu comecei a perceber, quando eu conversava com os meus amigos, ninguém tinha essa vontade. Mesmo fazendo administração, o pessoal pensava mesmo em trabalhar dentro de outras empresas e ninguém cogitava a ideia de ter o seu próprio negócio. Eu comecei a pensar um pouco mais dentro de mim, assim, o porquê que eu queria tanto isso. E percebi que tinha muitas coisas associadas à minha infância que eu buscava aprovação. E essa aprovação era de ter um mais sucesso, de ter um negócio. Isso começou a me motivar muito dentro de casa. Você acha que hoje dá para a gente associar essa necessidade que a gente teve de querer buscar uma aprovação ou de a gente querer mais? Então sempre tive muitos amigos que tiveram muito mais do que eu e eu com essa vontade de querer também poder ter posse de tudo isso, me deu uma vontade hoje que as pessoas elas falam, pô, mas você sempre está inquieto, você sempre quer buscar mais. Hoje você consegue associar todo esse sucesso que você tem, a história, a quantidade de lojas, a algo relacionado à infância que você entende que isso é o maior motivador seu? Sempre eu ficava pensando, né, que meus antepassados, o bisavô veio da Itália, Tá. num navio. Imagino que esse cara não enfrentou, né, para atravessar o oceano lá em 1893. Para quê? Buscando um lugar melhor, uma vida melhor. Foi trabalhar plantando café, colhendo café, né? Depois foi para São Caetano, indústrias Matarazzo, cerâmica, analfabeto. Descobri isso quando eu fui tirar minha cidadania, tava lá nome escrito errado, né? Depois meu avô traçou o mesmo caminho, operário, meu pai, metalúrgico, né? Minha mãe, dona de casa. As gerações foram passando. Graças a Deus não faltou nada, mas foi uma infância muito simples, muito humilde. E eu queria mais. Eu queria olhar aquela cédula lá, né, lá de São Caetano, lá da Iugoslávia, lá do Pirâmides do Egito. Eu queria estar lá. E significa investir um dinheiro, né, para sair do Brasil. Dólar, euro, né, cara? E como que eu ia me permitir só trabalhando, ganhando R$ 580 na Casa Bahia? Então, tudo me motivava a querer mais. Tudo me motivava, pô, eu sei que o empreendedorismo pode te levar, te abrir essas portas. Então, eu sempre tive esse mindset. E quando eu dei a volta ao mundo e vi que realmente o mercado estava bombando de franquias e do varejo, eu falei, não, eu preciso abrir. E quando eu abri, eu tenho uma frase no livro que eu contava dinheiro no tapete. Eu nunca vi tanto volume de dinheiro. Não significa lucro. Mas significa volume de dinheiro, que é o que você falou. Então eu lembro que eu tinha na sala, assim, eu contava as notas de 50, de 10 que eu tinha que separar para levar no banco. Forrava o tapete. Caramba. Só que, lógico, pagava as contas, sobrava um pedacinho daqui, sobrava um tapetinho só. Mas possibilitou eu dar 3 voltas ao mundo, possibilitou eu dar um conforto para minha família, né? A vida que meu filho tem hoje, meus filhos, é diferente do que eu tive, é diferente das outras gerações. Então, aquilo era um grande motivador para continuar lutando e é o que me motiva todo dia, querer empreender, fazer mais, acontecer. E eu acredito que todos que estão na luta é esse o objetivo, né? Que Melhorar. incrível. Você comentou da nota também, né? Que você tinha nota de todos os lugares do mundo, isso te deixava um desejo de querer visitar. O meu sócio Gus, ele tem na tela de computador dele o futuro, né, do nosso negócio. Então, uma cozinha maior, as casas sempre cheias, a gente com premiações cada vez mais relevantes. E ele associa essa questão visual aonde a gente quer chegar. Se associa isso de você ter a moeda ali, isso daí te gerar um desejo todos os dias de você ver, de você desejar, de você querer. E essa ambição, ela realmente fazer você chegar onde você está hoje? Eu em 2015, numa madrugada de 2015, eu escrevi num papel, como se fosse um guardanapo, a ideia do que seria externa. Eu não tinha o nome. Eu não sabia qual era o nome, né? Mas depois do livro Mar Sem Fim, de Amir Klink, que ele fala que ele invejava albatrozes externa
e a empresa de name que eu contratei trouxe o nome externo, eu falei, não, tem que ser esse, né? Caramba. E aí, naquele papel, eu escrevi muitas coisas do que é hoje, né? Ou seja, o pensamento, o direcionamento, a vontade, tangibilizar aquilo, né? Eu coloquei nomes ali de, pô, eu queria muito esse contador, Uhum. que é um cara caro, e depois virou meu contador. Eu queria esse cara de sistema, que era um cara caro, depois virou meu cara de sistema, né, de TI. Então, você tangibiliza isso, né? E as coleções que eu tenho, imaginar que eu nunca imaginei que seria possível e virou próximo. Que Deu legal. certo e ainda continuo viajando, ainda continuo aprendendo. Então, com certeza, você colocar os objetivos claros ali vai te dar um ânimo maior para seguir, né? Que incrível. Eu coloquei o próximo objetivo com a minha família também no espelho do banheiro, para eu olhar todos os dias. Eu tô escovando o dente, eu tô mentalizando isso. Então, pô, bom saber que tem Funciona. vários casos. É, funciona, tem vários casos de sucesso. Davidson, obrigado por esse papo. Foi muito rico, muito bom poder aprender. É muito bom poder ouvir também um pouco mais dessa história de perto. E queria te Prazer. parabenizar também, porque eu tô honradíssimo de estar com você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da história, contar um pouco dos perrengues, do que deu certo e novamente fazer o convite aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, realmente dedicar uns minutinhos na leitura, porque com certeza vai aprender alguma coisa aí e me adicionem lá no LinkedIn, no Instagram, que é sempre um prazer aí ajudá-los caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, na medida do possível posso contribuir mais um pouco. Maravilha. Então, esse aqui é o livro. Galera, a gente vai deixar no link da descrição também. É o link que o Davidson falou. Quem quiser, aproveita que o meu já está garantido aqui. Com certeza, a partir de amanhã já vai ser um livro que eu vou ler. Davidson, obrigado mesmo. Valeu, Foi um foi grande prazer. ótimo. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Show de bola. Foi bom, né? Foi bom pra caramba, cara.